Minas Gerais é referência nacional em tradição e qualidade quando o assunto é proteína animal. Mas sabemos que, para manter essa excelência e crescer em um mercado cada vez mais competitivo, a informação estratégica é a nossa melhor ferramenta. Está começando agora Hora do Sinduscarne, o podcast da indústria da carne em Minas Gerais. Olá a todos! Meu nome é Tatiana Santos, sou coordenadora do Sinduscarne, o Sindicato das Indústrias de Carne aqui do estado de Minas Gerais, e hoje a gente está no nosso segundo episódio do podcast. E vamos receber aqui hoje o Rômulo Lage. Ele é gerente de inspeção de produtos de origem animal do IMA. O IMA é o Instituto Mineiro da Agropecuária. O tema que nós vamos falar hoje é a relação entre a inspeção e a indústria. Rômulo, tudo bem? Tudo bem? Dia, seja bom dia. Bem-vindo aqui ao nosso sindicato. Bom dia a todos. Se apresente um pouquinho, fala um pouquinho sobre seu trabalho. Bom, meu nome é Rômulo Lage, sou fiscal agropecuário de carreira do IMA, sou médico veterinário e hoje estou respondendo como gerente de inspeção do IMA. O IMA, para quem não sabe, é o órgão responsável pelo serviço de inspeção dentro do estado de Minas Gerais. Tá? Então a gente tem uma gama de fiscais espalhados por todo o estado, em todos os frigoríficos, e uma turma que faz a inspeção periódica nas indústrias de carne que não fazem abate. E agradeço o convite aí do Sinduscarne, o seu convite em especial, e estamos aqui para responder todas as perguntas e falar um pouco dessa relação, que às vezes é um pouco controversa, e mostrar que não é bem assim, mostrar o lado positivo e mostrar que a gente pode sim ter uma parceria. Sim, a fiscalização é sempre vista como um órgão que vai nos punir, que vai criar vários empecilhos dentro da nossa indústria, enfim. Mas não é bem assim, Se a gente for parar para pensar, a fiscalização é que traz a nossa segurança alimentar. E nós estamos falando de alimento, Rômulo? E aí, na sua experiência, qual é o desvio mais comum e recorrente que você encontra em indústrias de médio porte, aquela que parece muito simples, mas que abre porta para um problema muito grande? Ô, Tati, pode chamar de Tati, pode, fica à vontade. Primeiro, em cima do que você falou, a gente tem a visão, do meu ponto de vista errada, de que a fiscalização é um empecilho ao desenvolvimento das indústrias. Eu acho que a gente tem que pensar o contrário. A fiscalização, a gente tem que pensar, ela tem a importância do ponto de vista sanitário, do ponto de vista de garantir a qualidade, garantir a segurança alimentar, obviamente, que é o conceito principal que todo mundo vê na hora que você pensa, na hora que você fala dentro do serviço de inspeção, mas também existe o ponto de vista econômico, porque a partir do momento que a indústria está registrada, ela está legalizada, ela abre mercado, a gente pega, vamos colocar como exemplo pequenas indústrias, que às vezes trabalham de forma clandestina, o cara tem que acordar de madrugada igual bandido, fugir de polícia, fugir de fiscalização, e a gente tem inúmeros exemplos, não só na área de carne, como na área de lácteos, de pescado, de ovos, e que a partir do momento em que a empresa se legalizou, passou a ser inspecionada e abriu esse mercado para ela, a empresa dobrou, triplicou de tamanho, ela pegou um caminho ali que é um caminho sem volta, porque ela começa a entrar dentro de grandes redes, começa a entrar dentro de empórios, e entra no jogo, realmente se torna uma empresa, sai às vezes de uma atividade ali da família, às vezes até secundária, e passa a ser o foco econômico, da família. Por que as indústrias, tanto de pequeno, médio, porte, tem tanto medo dessa fiscalização, medo da legislação, medo de se enquadrar no que está na lei? Eu acho que é muito cultural. A gente tem por cultura não gostar de fiscalização, não querer que alguém interfira naquilo que você acha que é correto, no seu trabalho do dia a dia, alguém às vezes perceber e apontar alguns desvios que às vezes não é percebido dentro daquilo ali.
E quem entende isso e começa a ter esse entendimento e essa relação positiva, vamos dizer assim, começa a se destacar. Tá certo? Então, do ponto de vista de fiscal, né, o que diferencia uma empresa que é fiscalizada de uma empresa que colabora com a inspeção? Como que você vê isso? Assim, a segunda faz muita diferença, aquela que só trabalha para ser fiscalizada, ou aquela que se preocupa com a inspeção? Ou seja, Olha, pode parecer que não, mas acaba tendo muita diferença. Aquela empresa que entende a importância da fiscalização, entende que às vezes aquelas discussões, aqueles apontamentos que às vezes são indicados ali, entende aquilo às vezes como uma crítica positiva, ou mesmo que às vezes tenha alguma ação fiscal, alguma atuação, entende aquilo como uma forma de melhoria, normalmente essa empresa deslancha, vai para frente e não costuma ter mais nenhum tipo de problema, não costuma ter repetições daqueles problemas, né? E isso diminui a questão de infrações, acaba melhorando a qualidade do produto da empresa, acaba melhorando a gestão da empresa. Quanto aquelas indústrias que gostam, né, do enfrentamento, de tratar a fiscalização às vezes como inimigo, às vezes ela está prejudicando a si mesma, né, porque o serviço de inspeção está basicamente fazendo o seu serviço. E não vai deixar de fazer o serviço, que o nosso serviço é, como o próprio nome diz, fiscalização. Então, a forma de se relacionar e a forma de entender aquilo, às vezes, como um aprendizado ou como uma crítica construtiva, lá na frente altera, né, modifica a própria gestão da indústria. Tá. Se você pudesse priorizar alguma coisa, qual seria o investimento principal que a indústria precisa fazer dentro do seu estabelecimento? Uma ótima pergunta. Eu vou voltar com a primeira pergunta que você fez lá, e que eu desviei um pouquinho, mas eu vou colocar em contexto as duas coisas, né? Você tinha me perguntado lá atrás ali qual que é o erro, o desvio mais comum. Isso, mais comum. O desvio mais comum que a gente tem hoje, e que parece besteira, né, e que deveria ser o básico, é o próprio controle de documento das empresas, né? É a própria implantação do programa de autocontrole. No meu ponto de vista hoje, o programa de autocontrole é o coração da empresa, porque nele você vai conseguir prever desvios, né? No programa de autocontrole você vai evitar esse famoso embate com a fiscalização, porque como o próprio nome diz, a própria indústria vai identificar seus erros, seus desvios e corrigir. Então, assim, é gratificante para a gente, às vezes, chegar para fiscalizar uma indústria e você identificar ali que houve um desvio no momento que a fiscalização não está lá e que esse desvio já foi corrigido. Então, assim, a gente pode confiar na palavra da indústria, vamos dizer assim. Só que hoje a gente vê uma dificuldade muito grande na implantação desse programa. Muitas das vezes a gente chega e verifica programas maravilhosos, né? Programas que poderia ser lançado um livro ali de tão bem descrito e com palavras bonitas, às vezes até de difícil entendimento dos funcionários, mas na hora que você vai na implantação, não corresponde à realidade. E que eu acho que é a maior dificuldade do pessoal hoje. Ler e entender aquilo dali. Lembrando que o programa de autocontrole ele tem que ser uma coisa dinâmica. Então, às vezes, o consultor, né, o Sebrae, alguém que elaborou aquele programa, normalmente ele vai elaborar um programa mais genérico e, a partir do momento que chegou dentro da empresa, se adaptar aquilo dali de forma dinâmica dentro da sua empresa. Então, às vezes, você começa a identificar um desvio, controlar aquele risco, podem aparecer outros, né? Então, ele tem que ser atualizado sempre e ele tem que ser utilizado. A gente chega é muito comum a gente chegar nas empresas, a gente pegar as planilhas de autocontrole e está tudo ok, conforme. E não existe isso. As maiores empresas, as melhores empresas têm desvios.
tem erros, e não só dentro da nossa área, aí, da área de carne. A gente pode pegar qualquer indústria de veículos, indústria de tecnologias, também cometem erros. Só que a diferença é, e é que a gente percebe muitas vezes, algumas empresas esperam a fiscalização detectar aquilo e ter que tomar alguma ação, e que é o nosso papel, ao invés de realmente obedecer e implantar aquilo que está descrito lá, corrigir o seu próprio problema e evoluir em cima daquilo, aprender com aquilo. Porque também, se aquele mesmo problema acontece, você corrige. Aí semana que vem acontece de novo e corrige. E de forma constante esse problema está acontecendo, também tem alguma coisa errada. Porque não adianta você só remediar o problema, né? Você tem que também... Peraí, o que está causando isso? Esse mesmo problema está acontecendo outra semana, então a gente tem que atualizar nosso programa. Então não é só corrigir, é identificar, né, e mitigar esse risco que ele não aconteça mais. E a segunda pergunta aqui que não ficou respondida, né? Se eu fosse um industrial, o que eu iria priorizar seria justamente nisso. E tentar me aproximar de empresas de tecnologia, de startups, para a gente tentar automatizar isso aí. Você pode pegar aí em 90%, 95% das indústrias, as planilhas, né, e o próprio PAC está em papel. Então a gente está lá na década de 90 ainda, né, em que a planilha é preenchida manualmente, a assinatura é manual e assim, não tem, né, eu realmente desconheço um programa, um aplicativo que seja de referência. Existem alguns? Sim, existem vários. Mas a gente não tem um de referência que é usado pelas empresas, né, e que seja, entre aspas, mais famoso. Então eu talvez buscaria isso. Ou uma parceria com alguma empresa para desenvolver algo específico para a minha indústria, né? Agora, se eu não fosse industrial e eu mexesse com tecnologia, eu iria investir num programa um aplicativo mais genérico, porque a gente não tem no mercado um que realmente contemple tudo que a gente precisa hoje. Entendeu? Entendi. É um desafio, né? E engraçado, um desafio na era tecnológica, na era de IA. Então, a gente tem aí ferramentas para poder desenvolver um sistema de gestão, um sistema de controle, e falta desenvolver, né? Ô, Tati, então, assim, é impensável, né, nos dias de hoje, você imaginar que grande parte aí desses programas são feitos em papel, né? Assim, da mesma forma que era feito na década de 2000, ali, quando eu formei. Eu nem vou muito para trás, não, que a gente não sabe. E agora, assim, eu vou te fazer uma pergunta. Você sabe como surgiu os programas de autocontrole? Eu gosto muito de contar essa história. Não, menor ideia. Conta aí pra gente. Na verdade, os programas de autocontrole surgiu dentro da necessidade ali de garantir segurança alimentar. Então, assim, na década de 70, na verdade, logo após a Segunda Guerra, até a década de 70, começou a mudar o conceito de segurança alimentar, que até então o conceito de segurança alimentar, ele era produzir alimento. Então, quem produz mais, tem mais, né? Então, tem um poder, às vezes, até sobre outra nação. Sim. Principalmente no pós-Segunda Guerra, com os campos destruídos, com muita utilização de armas químicas ali para desfolhar florestas e acabou a contaminação do solo. Então, não adiantava, percebeu que não adiantava mais produzir em quantidade e sim em qualidade. Ter durabilidade, você ter um alimento que você vai consumir ali, e a população que já estava sofrendo com efeitos de guerra, né, não passa mal. Então, você fortalecer mesmo a população. E aí tem duas vertentes. A gente tem a vertente europeia, que passou a utilizar os programas de boas práticas de fabricação de medicamentos, que desenvolveu muito durante, né, a Segunda Guerra e o pós-guerra. Então, começaram a utilizar aquelas boas práticas dentro da indústria de alimentos. E começaram a perceber que aquilo dali não só garantia que você consumisse um alimento e não passasse mal, como a própria durabilidade dos alimentos, né, que no pós-guerra passou a
a ser um produto bem valioso, né? Tendo visto que a produção mundial aí diminuiu muito. E, por outro lado, tem a vertente americana, que já um pouco mais para frente no contexto histórico, aí, na década de 60, 70 e 80, naquela corrida espacial da Guerra Fria, precisava desenvolver alimentos que fossem consumidos aí no espaço e que o cara que está lá no espaço não poderia passar mal de forma nenhuma, ele ia morrer. Os milhões investidos aí nessa corrida espacial iriam ser perdidos, e fora toda aquela propaganda que existia na época. Então, aí esses conceitos foram evoluindo, né, começaram a ser adaptados nas indústrias. As indústrias também perceberam nos Estados Unidos que duravam mais e que poderiam armazenar por mais tempo, e acabou chegando à população. E já a partir da década de 90, de 2000, com a globalização, esses conceitos meio que se incorporaram e viraram, né, de certa forma, um conceito só. E eu acho muito interessante contar essa história, porque assim, a gente discute muito isso, né, mas isso não não tiraram isso da cabeça a partir de agora, a gente vai começar a cobrar isso de todo mundo. Não, isso aí tem todo um contexto histórico, social, né, até chegar no nível de evolução que a gente tem hoje. Pois é, e aí você contando essa história pra gente aí de como que surgiu esse autocontrole, até fugindo um pouquinho das nossas perguntas que a gente já tinha esquematizado, mas o bom é isso, a gente improvisando. A gente vê que o Brasil hoje trabalha muito com essa questão da segurança alimentar, né? Você vê um outro país que se preocupa tanto quanto isso? Você vê que nós já atingimos assim quase que um know-how dessa qualidade de alimentos. O que você acha desse a gente tem também, né, vamos colocar duas vertentes aí de legislação. A americana, que é mais voltada para a indústria, né, e a criação da nossa legislação foi baseada na legislação americana. E a gente tem a legislação europeia, até pela produção, ser uma produção em menor escala, uma produção muitas vezes mais voltada para a qualidade, né? Não pelo volume de produção igual a americana. Então ela tem uma legislação que eu não vou dizer que é mais leve, mas uma legislação que valoriza mais a identidade geográfica, valoriza mais a questão do histórico cultural do alimento, né? A gente pega ali principalmente na França, na Suíça, na Itália, com a questão dos queijos, na Espanha, com a fabricação dos embutidos, né, do Ramon espanhol. Então, assim, e o Brasil, no primeiro RISPOU ali, foi muito próximo, né, até os anos 2000 ali, da legislação americana, e a gente viu que a nossa produção, até pela nossa diversidade, ela é um pouco mais híbrida, né? Ela tem uma mistura. Então, hoje a gente tem, as nossas legislações têm atualizado e se aproximado um pouco mais ali da legislação europeia, mas a gente ainda está no meio do caminho, que eu acho que é o ideal. A gente ter dois tipos de legislação. A gente separar a legislação industrial da legislação dos produtos artesanais. E isso ficou muito tempo amarrado, a gente perdeu muito tempo, perdeu o timing ali histórico mesmo e econômico daquilo, e de uns 10 anos, 15 anos para cá que a gente tem se atentado a isso, porque a gente está tendo valorização dos nossos embutidos, valorização dos nossos queijos artesanais, e eu acho que a tendência é que realmente a gente tenha bem separado mesmo legislações diferentes para situações diferentes. E para onde essa fiscalização está caminhando? Excelente pergunta. Estamos falando do passado, né? E agora vamos começar a falar do futuro. Estamos falando do presente, agora vamos falar um pouquinho do futuro. A tendência é que a gente cada vez foque no autocontrole, né? Na autodeclaração da indústria, na responsabilização da indústria, até porque parece óbvio, mas às vezes não é entendido, que quem produz é que é responsável pelo aquilo que produz.
A gente sempre foi acostumado com aquela mão pesada do Estado, né? O Big Brother, não o da televisão, mas o do livro, de 1984, Sim. Aquele que está ali fiscalizando tudo, observando tudo. E eu acho que hoje não cabe. O Estado não tem tamanho para isso, até pela quantidade de indústrias que a gente tem hoje, né? Então, eu acho que cada vez mais as próprias indústrias vão desenvolver seus programas de autocontrole que vai caber ao Estado mais fiscalizar, auditar, aliás, o trabalho da indústria. Né? A gente estava conversando até um pouquinho antes aqui de começar o programa, mais ou menos o que acontece hoje com o imposto de renda. Que antes a gente tinha que juntar aquela papelada, comprovar tudo, e aí você ficava ali olhando o relógio, morrendo de medo do que ia cair na malha fina, o que não ia. Hoje não. Hoje nós já temos sistemas que conseguem integrar várias informações, né? E a autodeclaração, o autocontrole, até porque o maior beneficiado, penso eu, e o maior interessado em que o produto tenha qualidade e agregue valor é o próprio industrial, que ele está ganhando com isso. Né? Então, eu acho que a tendência, e até, Tati, nem tanto a longo prazo, não. Eu acredito que assim, de curto a médio prazo, isso já tem acontecido, né? Numa velocidade, se a gente for pensar que as legislações, às vezes, demoram muito, né? Às vezes não evoluem junto com o mercado, Sim. Né? Então, mas eu acredito que esse fator aí, tanto pela questão do Estado não ter capilaridade para conseguir fazer a fiscalização da forma que faria antes, como da própria evolução, né? da cabeça do industrial, da gente desburocratizar isso mesmo, a gente dar agilidade aos processos de registro, de implantação. Então, cada vez mais isso vai ficar nas mãos da própria indústria. O Estado vai se afastar? Não, de forma alguma. Porque cabe ao Estado, sim, né, o poder de polícia administrativa ali para poder normatizar e ver se as normas estão sendo cumpridas. Até porque, dentre o mar de pessoas com boas intenções, sempre vão ter alguém, né, que não vão ter tão boas intenções igual a maioria. Então, cabe sim a gente fiscalizar para garantir a segurança para o consumidor, mas a gente aumentar a responsabilidade de quem produz sobre aquilo que ele está colocando no mercado. Juntando tudo, fiscalização é um diagnóstico, né, que a indústria recebe para poder corrigir, né, e se atentar àquilo ali. A qualidade é você se prevenir para que não aconteça algo no seu produto, no produto final, no que vai chegar nas gôndolas do supermercado, que vai chegar para o seu consumidor, porque o seu consumidor hoje é o que vai ditar as regras de qualidade do seu produto. É ele que vai falar se ele recebeu um produto de bom gosto, né? Se está tudo ok, enfim. E as boas práticas de fabricação, né? Que estão aí para serem seguidas e são importantes para as indústrias e também para o consumidor final. Então, acho isso muito importante. Tati, foi interessante você falar isso. A gente está falando de tendência. Eu acho que a gente falou um pouquinho da tendência da fiscalização, entrando um pouquinho em tendência de mercado. Acho que quem tende a regular o mercado é o consumidor. Né? É o consumidor que vai falar se ele quer um produto. Vou dar um exemplo, né, de como esses produtos artesanais, que antes era o patinho feio, né, que era ali só para o cara fazer e vender entre os colegas dele, para o pessoal da família, e hoje virou uma galinha dos ovos de ouro. Sim, né? Sim. Então, antes o que era visto como um risco, hoje é visto como um produto nobre, um produto de valor agregado. E quem ditou isso? Sim. Quem regulou isso? Não foi o Estado, não houve uma política pública. A política pública está acontecendo hoje pela demanda do mercado. Sim. Para a gente também separar quem faz um produto artesanal de qualidade com quem não faz um produto artesanal de qualidade. Então, assim, aí é até difícil prever qual vai ser a nova tendência. Né? Então, assim, é muito interessante acompanhar isso. Até as nossas ações dentro do IMA de Educação Sanitária. Eu estou com uma proposta nova, eu nem tinha falado isso para ninguém, nem sei nem se eu poderia falar isso, mas vamos falar, a gente aumentar a atuação da educação sanitária no consumidor e no comerciante e
em detrimento, assim, porque assim, a gente já tentou muito com o produtor. O produtor hoje sabe da importância, sabe que ele vai abrir mercado, a gente já bateu nessa tecla, pelo menos que eu vou fazer 20 anos de IMA agora, tem 20 anos que eu bati nessa tecla, e eu propus isso, vamos mudar o nosso foco? Porque se o chefe de cozinha, se o restaurante, se o supermercado não comprar aquele produto, ele vai se autorregular, esse cara vai acabar. Né? Então vamos tentar mudar um pouquinho o nosso foco, que talvez antes, pela informação, a informação não chegava, hoje está tudo globalizado, todo mundo tem WhatsApp, todo mundo tem YouTube, todo mundo tem Instagram, então todo mundo consegue ter acesso à informação. Mas então vamos começar a trabalhar na cabeça do consumidor e de quem realmente regula o mercado hoje. E fica essa tendência, a gente já até conversou, né, em alguns eventos, em algumas situações, talvez até a gente montar futuramente uma parceria aí em cima disso, para essas ações de educação, e eu acho que é uma tendência. Eu vivi isso durante muitos anos, né, com um setor, e mostrar para o consumidor final a importância do produto que tem registro, o produto que é licenciado, que tem ali todas as normas de segurança possíveis, porque a gente está tratando de alimento, a gente está falando de algo que todo mundo consome, proteína animal, né? Que você dá para o seu filho, que você consome ali diariamente, né? Então a gente está falando de um alimento muito importante. E o consumidor entender que ele não deve consumir produtos sem um diagnóstico, sem um registro, sem uma garantia sanitária, uma garantia, né? Sanitária é difícil. Então, assim, a gente precisa, sim, tentar criar aí alguma solução, né, para alertar o consumidor. Isso é muito bom para a indústria que está 100% legal, né? A indústria vai vender melhor, a indústria vai ter mais tranquilidade no seu produto e o seu consumidor que já consome vai só elogiar. A própria agregação de valor mesmo, o seu produto passa a valer mais, né? Porque a gente tem muito essa questão, vou comprar em tal lugar porque é mais barato. O mais barato sai caro. A gente escuta muito falar, ninguém nunca morreu disso. Morre sim. Eu gosto muito de dar um exemplo para meus alunos de faculdade. Você pegar aí uma geração anterior, ou duas gerações anteriores, a geração talvez dos nossos avós, todo mundo conhece alguém que tinha um cisto na cabeça, todo mundo conhece alguém. O meu tio, meu avô, meu vizinho. Hoje não existe isso mais. Por que hoje não existe isso mais? Pela questão da percepção da importância da inspeção. Hoje em dia, né, a não ser em lugares muito específicos, o abate é legalizado. Né? O grande consumo, as redes de supermercados só compram produtos inspecionados. E isso, eu não tenho números para mostrar, que a gente até desviou um pouquinho do nosso assunto, mas isso impacta demais na saúde pública, isso impacta demais nas cidades. Então, os próprios prefeitos, né, começaram a perceber isso, incentivar o desenvolvimento dos serviços de inspeção municipal, que hoje tem um papel muito importante. Então, não só o serviço de inspeção estadual, que é o IMA, a gente tem e tem de valorizar e tem de cobrar das prefeituras que fortaleçam o seu serviço, não só criar, mas que realmente eles sejam efetivos, para a gente ir mudando. Da mesma forma que a gente mudou nossa cultura, a gente mudou vários aspectos da nossa sociedade, teve esse ponto positivo, né, de melhoria da saúde pública e tudo. Sim, isso colabora muito aí com o desenvolvimento, né, da cadeia industrial, não só de alimentos, bebidas, enfim, de todos, né? Então isso é muito importante mesmo.